Aqui, ó. 5 jogadores covardes que abandonaram seus times. Vamos ver. Inspirado aí no Coutinho. Em abandonar a caravela do Fácil. Felipe Coutinho foi covarde em abandonar a caravela do Fácil. Que o Coutinho se sentiu cobrado, muito cobrado, ou cobrado injustamente, ou pior ainda, se sentiu com a torcida do Vasco sendo ingrata a ele. Aí o Coutinho não pode jogar nem no Vasco, nem em clube nenhum. Não, né, comando. Eu já falei que eu e o Bacru, eu já gosto que ele teve que lidar durante a valeta, tá ligado? E aí eu já começo a achar que o Coutinho é mimado, tá ligado? Eu já começo a achar, porque tipo assim, Tudo fugido. Enquanto você continuar achando, o cara quer saber 1,5 milhão, não produz absolutamente nada pro deve ser protegido, continuar sendo protegido e não cobrar, porque ele foi substituído, sabe assim. Aí no segundo jogo foi substituído pelo Coutinho. Eu acho que é uma postura de covarde. Se é já te adianta isso. tipo, tem 2 jogos que tem torcida do Vasco tá cobrando ele. Tem 50 jogos que o Brasil inteiro tá falando que ele tinha que render mais. Tem 2 que a torcida do Vasco tá cobrando ele. O pediu decisão, mano. Ele veio, não jogou nada, quando foi cobrado pediu pra sair. Pra mim, uma baita de uma atitude frouxa, né? Pra não dizer, pra não usar de mais pesado. Pra mim, foi frouxo. O Coutinho impediu pra sair porque foi vaiado. O Coutinho, se não me engano, ele foi vaiado em 2 jogos somente. E aparentemente, isso, 2 jogos só, já foi o suficiente pra falar que tava embora. O que é uma postura, como eu falei, de combate. Ou o problema foi o nível de cobrança, a existência da cobrança, o sentimento de ingratidão. Se foi isso, ele não tem que sair do Vasco, não. Ele provavelmente vai ter que sair do futebol. As discussões do futebol são sempre muito recheadas de camadas, cara, porque é um produto que envolve muita coisa, paixão, trabalho, negócios, muito dinheiro, então é muito difícil traçar paralelos com outros trabalhos normais. Mas é fato que as cobranças nos jogadores sempre existiram, não só porque ganham muito dinheiro, mas principalmente porque os jogadores representam uma das, e pra muita gente, a maior paixão da vida da pessoa, né, que é o clube de futebol. E hoje nós vamos celebrar jogadores que não aumentaram essa pressão, essa cobrança da torcida e pediram pra sair dos clubes como bons covardes de trave a trave. Então tá, já deixando claro que aqui eu não vou trazer casos de jogadores que foram ameaçados, né? Porque aí já é algo que ultrapassa os limites do aceitável. Não é mais uma cobrança, é um crime mesmo. Ameaçar a família do cara, né? O próprio cara, não dá, cara. E tem vários casos assim, muitos no Corinthians, inclusive, é meio que um padrão da torcida organizada do clube, né? Você tem Edilson lá atrás, que se recusou a jogar, fez greve, exigiu rescisão por ter sido ameaçado. Roberto Carlos também pediu pra sair porque foi ameaçado após o problema dele. William, mais recentemente, que também relatou ameaças a ele e a família, né? Também pediu pra sair dali, acabou indo para o Fulham. Acontece em outros clubes também, claro, que não se lembra do Fred tomando um quadro no Fluminense. Então, nesses casos, o VAR são os torcedores criminosos que fazem as ameaças, né? O cara estava certo mesmo em vazar dali. Mas tem muitos casos que o jogador teve o apoio da torcida, e aí eles tiveram paciência com ele, mas por estar jogando mal, começou a ser cobrado, tomaram umas vaias aqui e ali, e acabou não aguentando e pedindo pra sair. E nesse caso, né, foi uma baita covardia, como no caso mais recente que inspira o vídeo de hoje, Felipe Coutinho, cara. O Coutinho sempre foi um brasileiro muito exaltado, muitos consideram o segundo nome da geração, capaz apenas de Neymar. A maioria dos torcedores de todos os clubes gostam dele, né, pouco criticam, e até mesmo no Vasco, ele sempre foi muito bem tratado. Você não vê cobrança exagerada, como desses casos, né, dentro do próprio clube e também em outros clubes aí, cara. Ídolos de outros clubes que também já foram esforçados pela torcida em alguns momentos. E pode ser até que ele merecia essa cobrança antes, né. O Vasco chegou numa final da Copa do Brasil, mas sem apresentar um grande futebol, sem ser carregado pelo Coutinho, né. Ele tem uma técnica bem acima do restante, mas ele não estava jogando muito mais que todo mundo, não. E ele precisaria estar, né, por toda a experiência na Europa, a tendência seria ele estar muito acima do restante do elenco e ser o cara de várias partidas. Só que ele não era. Mesmo assim, o torcedor não cobrou isso dele. Rolou o cara e agora com o time em uma fase, ele toma vaia em 2 jogos e simplesmente não volta do vestiário em um desses jogos, solta uma nota, diz que não joga mais pelo clube. Enfim, inacreditável. Eu nem vou entrar no mérito de salários milionários aqui, que já seria um bom motivo pra não perder a cabeça. Pô, você ganha mais que 1 milhão por mês, cara. Você arranca umas vaias, vai. Você não vai morrer por um xingamento. Mas falando só do campo e bola, cara, Messi já foi vaiado. Mas ele abriu mão de muito dinheiro, por exemplo, o Vasco. Messi, quando tava no PSG. Cristiano Ronaldo já foi vaiado no Real Madrid, tudo bem. O Messi não tem no PSG. A história que o Coutinho tem no Vasco. O Cristiano ainda tava construindo a história no Real. Que história o Coutinho tem no Vasco? Ter sido revelado lá? A mesma coisa o Paquetá no Flamengo agora, por exemplo. E esse foi caro, hein? Esse aí tem que ser vaiado mesmo. O Coutinho ainda o Vasco não pagou nada pra trazer ele, teoricamente, né? Teoricamente. Primeiro ele veio por empréstimo, então... Mas assim, o Paquetá ainda é a contratação mais cara da história do Flamengo. Ele tem alguma história no Flamengo? Não tem. E eles não têm a história que o Messi teve no futebol, mas o Messi não tem história no PSG. O Cristiano Ronaldo foi vaiado pela torcida do Real Madrid. A do Manchester United, eu não lembro de ser vaiado pela torcida do Manchester United, não. Eu lembro que ele falou que a torcida do Liverpool apoiou mais do que a do United na situação do filho dele. A culpa é do Ten Hag, aquele filho da... Talvez o Coutinho fique mexido, né? Porque é o clube de coração dele, mas os caras eram os melhores jogadores. O Messi, como atual bola de jogo, tava no vaia. Ele ficou mexido e saiu do clube na hora por conta disso, sabe? Será que o Coutinho, que não é 1% que esses caras foram, não pode aguentar uma paia no momento em que ele de fato merece e quebrar dar a volta por cima? Cara, o Cássio foi vaiado, ele é muito cobrado no Corinthians. Ele que tem uma história gigante por lá. O Rogério Ceni foi vaiado do São Paulo. É até ruim você ser vaiado pela sua própria torcida, principalmente quando você dedica a tua vida, mas eu acho que dentro do mundo do futebol, e é mais comum do que a gente fez. Aliás, eu acho que a rara exceção foi em 25 anos ter sido vaiado apenas uma única vez, né? Nessa relação atleta, que aconteceu naquele momento, vai. Mas foi difícil, triste. Eu lembro, falei pro doutor É um treinador... agora, se vocês acharem que pelo menos não quero atrapalhar, dá lá, te para, sei que, tá. E nós demos a volta por cima, no seguinte... Então você vê, o próprio Rogério disse que pensou que poderia sair, falou com o presidente, mas ele acabou ficando, né? Ele entendeu que era um momento ruim e quis dar a Um volta. jogador ainda. Pense, normal no futebol. Hoje você é vaiado, não importa se é injusto ou não, né? Você acaba levando uma vaia e amanhã você pode se doar mais. Ou até, por sorte, sair desse mau momento e receber aplauso, ser idolatrado. Imagina, se o Ceni sai do São Paulo porque recebeu uma vaia num clube e que ele era ídolo, já sabe, se ele ficava dando só porque achava que não devia ser vaiado. Então assim, não tem como, o time foi covarde e merece toda a repercussão negativa que está tendo, mesmo entre a torcida do Vasco. E já que a gente falou de São Paulo, o próximo caso é de um jogador que estava lá há pouco tempo e também foi bem covarde, tá? Mas o maior covarde dessa história toda é você. Sim, você que tá aí assistindo até agora e não deixou o like no vídeo. Eu tô vendo, cara. Não, cara, não, né? Eu tô trabalhando pra fazer uma merreca aqui, não ganho milhões como os caras desse vídeo, não, e você não deixa o like, não, pelo amor de Deus.
Rames Rodrigues era um jogador renomado, passagens por Real Madrid, Bayern de Munique e do nada chegou ao São Paulo em 2023. Todo mundo com muita expectativa, mas ele nunca rendeu nada. O torcedor até teve paciência, não criticou ele logo de cara, só que aí começou Inclusive a carreira do Coutinho e do Rames Rodrigues é muito parecida, hein? sendo umas coisas estranhas, porque o Rames não jogava nada aqui no Brasil, era uma preguiça em campo e de repente nas tapas FIFA ele virava o Belé colombiano, sabe? Jogava muita bola mesmo, destruía pela Colômbia. Só que aí ele voltava ao São Paulo e era outro jogador, aliás, o mesmo jogador que era antes de ir pra Colômbia. Ele andava em campo, então a torcida foi percebendo esse padrão e começando a criticar o cara, cobrar mais, vaiar. Ainda teve aquele pênalti que ele perdeu na Sul-Americana de 2023, que eliminou o São Paulo da competição, então com a cobrança crescendo, porque de fato ele não tava jogando nada, demonstrando, né, vontade só pela seleção e prejudicando o time do São Paulo. O Rames pede pra sair porque foi um covardão e não aguentou a cobrança, né? E a cobrança na bola, tá? Pelo menos eu não achei nenhum relato de que ele tenha sido ameaçado. E esse caso do Rames eu explico detalhadamente no vídeo sobre as piores contratações da história do seu time. Então se você quer saber qual é o top 3 de piores negócios que o seu clube fez, clica aí no card pra dar uma olhada. Agora a gente volta um pouquinho mais no tempo. Depois do São Paulo já trocou uns 4 times também. Luiz Adriano do Palmeiras. Você deve se lembrar dele, claro, né? Ele fez história no Shakhtar Donetsk, 5 gols em um jogo na Champions e nos primeiros momentos de Palmeiras ele foi muito bem. Foi artilheiro em 2020, crucial para as conquistas do Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores, mas aí em 2021 ele não tava jogando tão bem, né? Não tava conseguindo repetir esse desempenho pelo menos para uma fase, só 5 gols em 32 jogos, então é claro que a torcida começou a ficar impaciente, começou a cobrar e aí começou um rolão, cara. Ele discutiu com o torcedor, não tem, ele diz, né, ele relata que o cara, né, o torcedor xingou a família dele, beleza. É algo mais extremo ali numa cobrança, mas segundo os relatos foi xingamento à família, não ameaça. Não sendo ameaça, cara, desculpa, minha visão é que dá pra você aguentar, tá? Novamente, um torcedor não tem direito de xingar sua família, né? Não é um direito, claro que não, mas dá pra você, recebendo uns milhõezinhos no fim do mês, aguentar uns xinguinhos, né? O torcedor errou, às vezes saiu estressado de casa. Dá pra aguentar um racismo também, não dá? Uma discussão, transferendo a cabeça e ele se exalta ali na cobrança na hora. Dá pra você aguentar e não xingar de volta. Dá pra você ignorar e continuar treinando, pelo amor de Deus, dá. Então, o Luiz Adriano não aguentou essa cobrança. Ele fez um gol numa partida e xingou a torcida clara boca. Aquele sinal de silêncio clássico e pronto. Fim da temporada, ele pediu pra sair. Palmeiras rescindiu o contrato, então selo covardão de marca maior pra Luiz Adriano também. Agora, o outro caso de 2022 permanece em São Paulo, só que no litoral, porque eu falo de Ricardo Goulart no Santos. E ele também chegou com expectativa. Ele tinha uma história recente no Cruzeiro, né? Com uma dupla mortal ali com o Everton Ribeiro. Muita gente, inclusive, achava o Goulart melhor jogador, né? Mais jogador que o Everton. Ele chegou e as manchetes eram de exaltação. Ricardo Goulart pega 10 de pedé. Mas ele desde o início não propôs essas expectativas. Mostrava falta de ritmo muito bem. Ele estava vindo do futebol chinês. Precisava de um tempo, a torcida entendeu isso e apoiou. Mas os jogos foram passando, ele não melhorava. Então veio um jogo contra o Cuiabá. O Santos venceu por 4-1, mas mesmo assim, ao ser substituído, o Ricardo Goulart tomou algumas vaias. E adivinha, cara? Isso foi o fim do mundo pra ele, porque foram as primeiras vaias de sua carreira. Então, ele ficou mal, o técnico teve que chamar ele pra uma conversa, deu moral. E aí, no jogo seguinte, com a Curitiba, o Salgueirense ficou por 3-0. Ele foi substituído, mas dessa vez a torcida aplaudiu, ou seja, no jogo seguinte, aquelas vaias, né, já deu apoio, né, vaiou ele mesmo, talvez ele merecendo por não ter jogado de nada de novo contra o Curitiba, mas o que acontece? Ao fim da temporada, ele pede pra sair do Santos, critica o técnico e diz que não... Cara, o Ricardo Goulart jogou bem aonde depois do Cruzeiro? E na China? Na China ele foi bem, mas ele veio pro Palmeiras como, nossa, um grande reforço do Ricardo Goulart, jogou nada. Aí foi pro Fluminense, jogou nada. Foi pro Santos, jogou nada. Eu não sei se ele tá jogando ainda. Respeitado no clube. Cara, esse caso é talvez o mais forte desse vídeo porque, tá, vamos lá. Vamos resumir aqui pra você entender bem. Vou pesquisar aqui. Pegou a 10. Carinho da torcida, apoio da torcida quando ele tava fora de ritmo, isso você já sabia, mas o que eu não tinha dito ainda é que ele tinha o maior salário do elenco do Santos. Ele ganhava mais que todo mundo ali, tá? Ele terminou a temporada com 4 gols em 30 jogos, tá? Beleza? Números patéticos, mas enfim. O principal aqui é que ele recebeu vaias em uma única partida, é a primeira vez que ele tomou essas vaias na carreira, né? Aí ele tava aposentado, com 34 anos. Ele queria jogar de meia, né? Que ele não tava curtindo muito jogar fora de posição. Ele disse isso, né? O técnico então conversa com ele, dá apoio depois dessas vaias, e no jogo seguinte, aquele contra o Curitiba que eu mencionei, o técnico coloca ele de meia, na posição que ele pediu pra jogar, e não pro segundo atacante, enfim, colocou o cara nessa posição mais favorável possível. O time vem de 10-0, mas ele não faz nada, ele não joga bem. Só que a torcida não vai ele de novo, a torcida aplaude quando ele sai de campo, dá apoio, e esse covardão pede pra sair dizendo que não foi respeitado no clube, mesmo com toda essa história. É mole, cara, criticando o técnico que aceitou o pedido dele, que colocou pra jogar onde ele pediu, e o técnico que acolheu depois de uma única vaia, ele ganhando o maior salário do elenco, com ele tendo apoio mesmo sem merecer, ele não foi respeitado. Então assim, eu não sei mais o que ele queria, né? Talvez ele ficou sentido demais por ter sido vaiado uma única vez na carreira. Acho que foi demais pra ele, né? Ricardo Goulart, covarde de marca maior também. E pra encerrar, a gente volta no ano de 2015 pra falar da passagem de Ronaldinho Gaúcho no Fluminense. E, cara, foi uma loucura porque ele estava... Ronaldinho. O Vasco tinha proposta da Turquia, muita gente atrás do bruxo, mas o Fluminense deu o chapéu em todo mundo. A torcida zoando o rival, então ele chegava com expectativa, né? Mas também com responsabilidade, porque, como você sabe, ele tinha defendido o Flamengo, o maior rival do Fluminense. Então não seria tão fácil assim o Ronaldinho ganhar completamente a torcida. Que teve paciência no início, o Ronaldinho, depois de recuperar a forma, já foi escalado como titular, claro, jogou 6 jogos ali, sem encantar tanto, mas com a torcida entendendo o momento, motivando o cara. Mas aí veio um jogo contra o Atlético Mineiro, o que você sabe que o Ronaldinho também defendeu, né? O Flu perdeu, o Ronaldinho jogando nada, e a torcida dá a sua primeira vaia ali pro bruxo. Mas aí, depois do jogo, ele resolve ir ao vestiário do Galo e tira uma foto dando risada com os caras. Sim, o time dele perde, é vaiado, e ele vai rir com o adversário e tira a fotinha. Aí acabou a relação, né, cara? A torcida ficou maluca com isso, claro, com razão, né? O Ronaldinho fez apenas 9 jogos, nenhum gol marcado e pediu pra sair. Então assim, não tem como passar muito pano pro bruxo aqui não. O cara chegou no Fluminense, tendo toda a história que teve nenhum rival, né, no Flamengo, que ainda tenta sair de forma ruim ali do Flamengo. Ele é cobrado pela torcida, vai rir com os adversários que derrotaram seu time. Do mesmo jogo dessa cobrança, tipo assim, claramente ninguém ali pro clube, né? O Ronaldinho de fato tava fora da realidade, sabe? Sem entender o momento que ele vivia. Foi covarde, pediu pra sair. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você é vascaíno, comenta aí embaixo o que pensa dessa história toda do Felipe Coutinho. Essa do Ronaldinho não lembrava da saída dele, como tinha sido a saída dele, não. Like, se inscreve, faz o ritual de costume e nos vemos na próxima análise de Telegrafo. Fala um negócio pra vocês, na moral, vocês me irritam às vezes, sabia? Às vezes não, vocês me irritam todo dia, vai ter dia que vocês me irritam mais. Agora é um festival de discussões, mensagens, o caralho perguntando assim, mas o Coutinho discutiu com o Diniz, mas você viu que o Diniz falou pra ele que ele era um moleque? Você viu que não sei quem, não sei o que lá? Não, eu não vi nem você e nem quem falou. Eu não sei quem falou. Mas seja quem for, para de ouvir a porra do teria no jornalismo. Eu já falei 400 vezes isso.
teria no jornalismo é alvará jurídico para jornalista inventar o que ele quiser. Esse é o teria. Porque quando não tem, ele inventa o teria. E aí, quando alguém pergunta, ele fala: eu tenho direito às minhas fontes. Que é uma das regras mais imbecis do país, mas é assim, senhor. O jornalista tem direito à fonte. O que significa? Que se ele colocar na suposição como teria, ou insinuar, ou dizer que tem pontos que, ele simplesmente está liberado e ele pode falar o que ele quiser. Isso inclui amanhã chamar o seu pai de educador, dizer que você é ladrão, ele fala o que ele quiser. Tá razoável isso com você? Não, ainda mais sabendo no nível de vários jornalistas que nós temos no Brasil. Então, cara, transformar a teoria da conspiração criada pela informação de bastidores de uma discussão que ninguém viu, que ninguém sabe como é que foi o caralho, e discutir isso como se fosse por que saiu, não saiu, quem tá certo, quem tá errado entre o Diniz e o Coutinho, no teria, em 2026, irmão, tu tá caindo no teria. Porra, brother, me ajuda, eu vou te ajudar, irmão. Teria. Tu andou teria dito, fulano teria sido sondado, fulano teria não sei o que, 90% dos teria e não tem nunca. Tu tá ainda caindo nessa. Vamos discutir fatos, vamos tentar se apegar às coisas que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente pode dizer não sei, e não necessariamente criar um teria para poder justificar e fazer o auê todo em cima. Até porque a gente está falando da saída de um jogador que é ido no clube, de um treinador que tá com a corda bamba, né? A gente tá falando de qualquer coisa que nos dê consequência. Tem consequência, pessoal. Então é só a gente ter um pouquinho de juízo. Teria?